Olá pessoal, professora Cássia por aqui, tudo bem? Bom, hoje eu vou fazer um vídeo um pouco inusitado, né? Um aluno, Gabriel Botelho, pediu, professora, constrói uma redação para a gente ver a sua linha de pensamento. Então eu resolvi fazer esse vídeo para eu mostrar para vocês como que a gente começa a construir um texto, né, a partir de qual linha de pensamento, de onde vêm as ideias, etc e tal. Muito bem, então primeiro de tudo a gente vai escolher um tema, né? 70 anos, a ambição foi tema da ESA, a colaboração da mídia para a construção de estereótipos, concepção do tempo. Eu não quero ficar ir mais para frente, não. Acho que eu vou pegar isso aqui mesmo. Colaboração da mídia para a construção e desconstrução de estereótipos. Beleza. Já vou até copiar esse título aqui, porque é um título bastante extenso. Abri uma página do Word aqui, para eu não me esquecer depois, né, que eu tenho que escrever sobre isso. Beleza. Então, o que a gente faz? A gente vai ler, né, um pouquinho o texto base para ver sobre o que fala, o que é isso, o que é construção e desconstrução de estereótipos, para a gente começar a montar minhas ideias. Então, diz assim: eu sou Charlie, a questão é menos simples e banal do que aparenta. Passado o calor dos fatos, talvez seja útil pensar neste tema do ponto de vista das representações dos grupos sociais e do papel da educação midiática. A análise das representações de grupos sociais, principalmente os minoritários, construídas pelos meios de comunicação, é uma perspectiva da educação midiática, principalmente nos Estados Unidos, bastante forte. O exemplo disso é o catálogo de filmes da Media Education Foundation. Ponto. A importância dessa ação reside, entre outros pontos, no fato de que o verdadeiro diálogo intercultural não pode se dar a partir de estereótipos, imagens prévias deturpadas, da qual resultam expectativas que afetam as relações. Isso tem paralelo com a famosa noção de profecia autocumprida do sociólogo Robert Merton, que afirma que quando definimos uma situação como real, suas consequências serão reais. Um exemplo ou implicação pedagógica desse conceito é o chamado efeito Pigmalião, ou seja, a influência das expectativas dos professores sobre os resultados de seus alunos. O debate sobre esse assunto é complexo, porém o artigo de revisão de Jacin e Harber aponta que esse efeito existe e é geralmente pequeno, sendo mais poderoso entre alunos de grupos estigmatizados. Bem, voltando ao tema Charlie, como os árabes e muçulmanos são mostrados na mídia, de maneira geral, é difícil dizer, mas quanto ao modo como Hollywood os apresenta, há um documentário produzido justamente pela IMIF que indica que é da pior maneira possível. Ele se chama Filmes Ruins Árabes Malvados e mostra que os árabes, como já aconteceu com outros grupos, como os orientais e os judeus durante o nazismo, surgem majoritariamente em papéis violentos, dominadores, fanáticos, etc. No caso Charlie, parece à primeira vista que o estereótipo saiu diretamente das telas para a redação. Não é Charlie, é o Charlie, tá? Tá falando Charlie, aquele jornal Charlie Hebdo, lá de Paris. Mas a Cinedoc tomar os jovens radicados que cometeram os crimes pelos muçulmanos de maneira geral é imperfeita, como os próprios fatos mostraram. Um policial morto era muçulmano, assim como houve um jovem imigrante que salvou vários fregueses de mercado judaico, escondendo-os. Será que isso ficou claro para nossos estudantes? E que imagens eles têm dos árabes de maneira geral? Dependendo de respostas a essas questões, talvez os professores possam pensar em ações pedagógicas, possivelmente relacionadas com a educação midiática, voltadas a enfatizar a unidade e complexidade do gênero humano, bem como a importância de não estigmatizar o outro, a partir de elaborações simbólicas preconceituosas. Legal! Bem, aqui está falando que o quanto a mídia colabora para construir e desconstruir estereótipos, né? Bem, aí quando a gente se depara com, já tem algumas ideias formadas, então vamos lá. O que eu sei a respeito disso, né? Eu sei, por exemplo, que a mídia fala que todo político é ladrão. O que mais?
que fala que eu sou mineira, né? Que todo mineiro é caipira, no sentido de caipira de viver na roça, etc e tal. Fala, igual nós vemos lá, que todo muçulmano é terrorista. Muçulmano é terrorista. Fala também que todo negro é escravo, sofredor, pobre, etc e tal. Nordestino também tem alguns estigmas, né? Que no nordestino as pessoas são sem conhecimento, é uma região que não possui água, pelo menos é isso que a mídia nos mostra. Bem, o que mais que a gente sabe? Que toda mulher dirige mal, etc. Que já temos aí bastantes coisas para poder escrever. Bem, quando a gente lista, então, olha que eu tenho algumas ideias. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ideias eu tenho. Eu preciso de pelo menos 2 dessas ideias para construir o meu texto. Eu vou pegar das 6, eu vou pegar as que mais eu tenho referência, né? Que eu conseguiria escrever. Bem, eu conseguiria escrever bastante sobre isso daqui e conseguiria escrever sobre isso daqui. Beleza. E aí nós vamos para a segunda parte, né? O que eu utilizaria para justificar essa ideia? Nossa, sobre isso daqui tem tanta coisa que a gente poderia colocar, né? Poderia colocar exemplos de pessoas, Obama, o ministro lá, Joaquim Barbosa, filmes, eu pelo menos já assisti uns 10 filmes que falam sobre isso. Aqui questão do mineiro caipira, né? A gente poderia colocar as novelas da Globo que tratam muito aqui o mineiro como caipira. Aqui do nordestino também é algo tão interessante colocar. Podia colocar o nordestino e o mineiro junto. Isso aqui a gente poderia colocar o livro Vidas Secas e Morte e Vida Severina, para poder justificar isso daí. Que mais? E aí a gente vai fazendo isso, né? Escolhe as ideias, depois das ideias escolhe o que pode justificar essas ideias. Bom, eu acho que eu vou parar por aí, senão vai vir muita coisa na minha cabeça e eu não vou conseguir pensar. Olha, sobre isso daqui também eu tenho uma ideia. Já lembrei da Malala, né? Interessante. E agora, José, né? Sobre o que a gente escreve. Sobre isso daqui também eu tenho um exemplo. Lembrei de um de um prefeito de Colatina, lá no Espírito Santo. Eu acho, se não me engano, ele chama Serginho. Acho que é não sei o nome dele completo, mas eu já vi alguns vídeos dele, o cara trabalhando na rua, capinando, fazendo serviço de muita gente, ao invés de ficar sentado numa cadeira, né? Essa questão aqui de toda mulher dirige mal, bem, existem muitas mulheres que são pilotos, etc, tal, poderia utilizar, mas agora eu não lembro de referências para colocar. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, então, ideias de um lado, argumentos de outro, o que eu vou fazer? Eu vou começar, então, minha introdução. Peraí, faltando uma coisa. Qual que é a minha tese? Qual que é a tese, né? A tese precisa estar presente. A tese vem sobre a confusão de identidade que a mídia traz às pessoas, né? De certa forma, que as pessoas, nem todo muçulmano é terrorista, né? Nem todo negro é escravo, etc e tal. Uma coisa que eu lembrei aqui para a gente colocar também, uma ideia que me apareceu aqui, é o estereótipo de gênero.
que a mídia tem implantado nas crianças. Né? Adulto tudo bem, mas criança é criança, né, gente? Então vamos lá. Confusão de identidade, que tá, minha tese. Então, vou voltar aqui. Isso daqui, pensa que isso vai ser tudo um rascunho, tá? Então, um rascunho, e aí agora a gente começa a montar a introdução. Beleza. Então, vamos lá. Eu vou montar a minha introdução. Eu posso começar lá a minha introdução de várias maneiras, mas eu gosto de começar com ou uma alusão histórica ou uma declaração, uma afirmação. Então, eu vou começar com uma afirmação. Primeiro período, eu apresento o tema. O tema fala sobre a colaboração da mídia para a construção e desconstrução de estereótipos, tá? Então, vamos lá. Deixa-me ver que maneira eu vou começar. A mídia tem... A mídia tem colaborado massivamente para confundir a mente de muitas pessoas no âmbito em que atua. Tá. Meio ralazinho, depois eu acho que eu posso melhorar isso daqui, tá? Só para a gente ter começar aqui, depois eu posso mudar isso daqui. Vou colocar o conectivo em maiúsculo, os conectivos em maiúsculo, para vocês verem que acabou um período, começa outro período, né? Nesse viés, agora vem a minha tese. A confusão questão independente de quem são. A mídia tem colaborado massivamente para confundir a mente de muitas pessoas no âmbito em que atua. Nesse viés, a confusão em relação aos prospectos identitários tem marcado gerações, no que se refere à questão colaborativa que pessoas, independente de quem são, podem ser bem ou mal tratadas pela sociedade. Por esse motivo, e maltratadas juntos, por esse motivo, interessante discorrer a respeito dos aspectos regionalistas discorridos na mídia. Agora eu estou falando dos meus argumentos, né? Então vou falar sobre o mineiro e o nordestino, aspectos regionalistas, bem como o preconceito
que a comunidade negra ainda sofre. E com preconceito que a comunidade negra ainda sofre. Ainda sofre. E com preconceito que a comunidade negra ainda sofre. Bom, deixa eu ver como que ficou. Eu costumo ler muito, né? Assim, terminei, eu gosto de ler. Então, vamos ver. A mídia tem colaborado massivamente para confundir a mente de muitas pessoas no âmbito em que atua. Nesse viés, a confusão em relação aos prospectos identitários tem marcado gerações, no que se refere à questão colaborativa que pessoas, independente de quem são, podem ser bem ou maltratadas pela sociedade. Por esse motivo, é interessante discorrer a respeito dos aspectos regionalistas discorridos na mídia, bem como o preconceito que a comunidade negra ainda sofre. Beleza, ficou ótimo. Então, observa, olha, aqui eu apresentei o tema, né? Aqui eu estou apresentando a tese e aqui eu estou apresentando os argumentos. Então, eu vou falar a respeito dos aspectos regionalistas, esse é uma coisa, né? E o preconceito da comunidade negra, tá? Então, beleza. Então, agora vamos para o primeiro parágrafo de desenvolvimento. Então, primeiro parágrafo, primeiro período, aliás, do parágrafo de desenvolvimento, eu tenho que colocar um tópico frasal. Então, vou falar sobre a questão dos aspectos regionalistas. E eu vou utilizar novelas e aqui os livros, né? Vidas Secas e Morte e Vida Severina. Beleza. A priori, os conceitos regionalistas têm sido características marcantes da época. Então, esse é meu tópico frasal. Vou falar sobre isso, né? Então, a partir de agora, a gente começa. E aí, agora eu venho colocando o meu repertório sociocultural. Aí eu venho com outro conectivo, né? Para ratificar essa ideia. Novelas brasileiras caracterizadas pelo viés caipira, pelo viés interiorano ou motivo, viés interiorano, sendo responsável pelo responsável pelo maior pico de audiência, já que essas pessoas possuem a incumbência de serem os responsáveis pelo riso, fazendo com que a chacota, vou colocar entre aspas, né? Chacota global
tendo com que a chacota global... deixa eu ler. A priori, os conceitos regionalistas têm sido características marcantes da época. Para ratificar essa ideia, é possível observar o protagonismo ou antagonismo das personagens mineiras ou nordestinas em novelas brasileiras, caracterizadas pelo viés interiorano e sendo responsável pelo maior pico de audiência, já que essas pessoas possuem incumbência de serem as responsáveis pelo riso, fazendo com que... tá muito grande esse período, não gostei. Tá muito grande esse período. Para ratificar essa ideia, é possível observar o protagonismo ou antagonismo das personagens mineiras ou nordestinas em novelas brasileiras, caracterizadas pelo viés interiorano e sendo responsável pelo maior pico de audiência. Vou colocar aqui um ponto. Por isso que é bom fazer ao vivo, né, gente? Essas pessoas possuem incumbência de serem os responsáveis pelo riso, fazendo com que a chacota global alcance altos números, fazendo com que a chacota global, vou mudar isso aqui, seja refletida por uma questão identitária que muitas vezes não condiz com a realidade. Bom, agora a gente faz uma reflexão, né? Embora o parágrafo já esteja grande, mas eu já fiz até uma reflexão aqui, mas eu vou fazer mais um pouquinho, porque é bom a gente escrever um pouquinho mais, né? Essas pessoas possuem incumbência de ser as responsáveis pelo riso, fazendo com que a chacota global seja refletida por uma questão identitária que muitas vezes não condiz com a realidade. Colocar, sendo assim, a questão... sendo assim, vou voltar aqui. Mineiros e nordestinos são, sendo assim, não, vou voltar. São atribuídos aos mineiros e nordestinos, principalmente a questão que eu gostaria de comentar, que eles riem muito, né, da gente no jeito de falar, né, sotaques, além de sotaques, o jeito de ser, né, então sotaques e particularidades. Sendo assim, são atribuídos aos mineiros e nordestinos principalmente sotaques e particularidades que destoam da grande maioria. Atribuindo não pode, que eu já escrevi. Sotaques e particularidades que destoam da grande maioria, fazendo com que a representação de poucos seja validada pela constância dos muitos e não seja validada pela constância dos muitos que não compartilham de tais atitudes. Vamos ler. A priori, os conceitos regionalistas têm sido características marcantes da época. Para ratificar essa ideia, é possível observar o protagonismo ou antagonismo das personagens mineiras ou nordestinas em novelas brasileiras, caracterizadas pelo viés interiorano e sendo responsável pelo maior pico de audiências.
Essas pessoas possuem incumbência de serem os responsáveis pelo riso, fazendo com que a chacota global seja refletida por uma questão identitária que muitas vezes não condiz com a realidade. Sendo assim, são atribuídos aos mineiros e nordestinos, principalmente, sotaques e particularidades que destoam da grande maioria, fazendo com que a representação de poucos seja validada pela constância dos muitos que não compartilham de tais atitudes. Beleza, agora nós vamos falar sobre o preconceito que a comunidade negra ainda sofre. Então vamos lá. Por outro lado, observa-se preconceito advindo de vieses históricos que ainda permeiam na comunidade negra. Ponto. Esse é o tópico frasal, né? Então vamos lá. Isso conectivo pode ser observado em vários filmes, séries, novelas, vou colocar aqui, séries e novelas que optam por escravizar um negro a um branco. Né? Escravizar um negro a um branco. No entanto, Hollywood também tem sido protagonista de exemplos Hollywood também que fazem. Por outro lado, observa-se que o preconceito advindo de viés históricos que ainda permeiam na comunidade. Observa-se o preconceito advindo de viés históricos que ainda permeiam na comunidade negra. Isso pode ser observado em vários filmes, séries e novelas que optam por escravizar um negro a um branco. No entanto, Hollywood também tem sido protagonista de exemplos que marcaram esse cenário, apresentando vidas vidas que impactaram a história, como as de Barack Obama, Michael Oher e Coach Carter, que fizeram com que tais ideias pudessem ser superadas e esquecidas. Nesse contexto, faz-se referência aos negros como grandes heróis que mudaram a vida
que mudaram, faz referência aos negros como grandes heróis que mudaram a vida de tantas outras pessoas e que se tornaram protagonistas incansáveis de um mundo construído a partir de estereótipos históricos. Por outro lado, observa-se o preconceito advindo de viés históricos que ainda permeiam na comunidade negra. Isso pode ser observado em vários filmes, séries e novelas que optam por escravizar um negro a um branco. No entanto, Hollywood também tem sido protagonista de exemplos que marcaram esse cenário, apresentando vidas que impactaram a história, como as de Barack Obama, Michael Oher e Coach Carter, que fizeram com que tais ideias pudessem ser superadas e esquecidas. Nesse contexto, faz-se referência aos negros como grandes heróis que mudaram a vida de tantas outras pessoas e que se tornaram protagonistas incansáveis de um mundo construído a partir de estereótipos históricos. Show de bola! Agora nós vamos para a nossa conclusão, né? Então, conectivo. Logo, a gente volta lá na tese. A tese, né, diz a respeito dos prospectos identitários, né, que tem marcado pessoas. Aqui, a confusão de identidade que a mídia traz às pessoas, né? Então, logo, para que não haja mais essa confusão identitária quanto a estereótipos, faz-se necessário que a mídia precursora, estou colocando um detalhamento da mídia, né, de ideias, precursora de ideias, né, e na verdade nem seria uma precursora, né, um canal que coloca as ideias, né, precursora de ideias, mas eu vou deixar precursoras. Faz necessário que a mídia precursora de ideias enfatize em primeira instância os estereótipos que podem ser criados a partir de determinadas imagens. A partir daí, podem ser construídas vou mudar isso aqui. Personagens protagonistas que sejam contrários aos vieses que construíram ideias deturpadas sobre determinadas pessoas. Quem vai fazer o quê? Como e para quê? Logo, para que não haja mais essa confusão identitária quanto a estereótipos, faz-se necessário que a mídia precursora de ideias enfatize em primeira instância, de novo, estereótipos. Isso que a gente tem que mudar. Estereótipos que podem ser criados a partir de determinadas imagens. Em primeira instância, enfatize em primeira pessoa
Vou colocar aqui as ideias que podem ser criadas a partir de determinadas imagens. Isso pode ser feito a partir da construção de novos conceitos com personagens protagonistas que sejam contrárias aos vieses que construíram ideias deturpadas sobre determinadas pessoas. Então, o que eu quis dizer? Que ao invés de continuar ratificando aquela ideia, faz uma coisa contrária, né? Então, pega um negro, por exemplo, faz ele ser um protagonista, uma pessoa importante, ao invés de ser um escravo, né? Pega um mineiro, faz ele ser um protagonista e não um motivo de chacota que está numa novela, né? Então, isso pode ser feito a partir da construção de novos conceitos com personagens protagonistas que sejam contrárias aos vieses. Isso aqui eu preciso melhorar. Aos vieses identitários conhecidos. Para que novos estereótipos possam ser construídos a partir de um conceito. Já tem conceito lá em cima. Para que novos estereótipos possam ser construídos com uma finalidade positiva sobre quem já sofreu o bastante para com finalidade positiva sobre quem já sofreu bastante. Sei, acho que eu vou mudar isso aqui. Vou ler meu texto de novo, né, para ver como que ficou. A mídia tem colaborado massivamente para confundir a mente de... Nossa, tá muito ente aqui, ente, isso aqui é ego, eco, né? A mídia tem colaborado... Posso tirar isso aqui. Para confundir a mente de muitas pessoas no âmbito em que atua. Nesse viés, a confusão em relação aos prospectos identitários tem marcado gerações, no que se refere à questão colaborativa que pessoas, independente de quem são, podem ser bem ou mal tratadas pela sociedade. Por esse motivo, é interessante discorrer a respeito dos aspectos regionalistas discorridos. Ó, de novo, ó, tá vendo? Por isso que é bom a gente ler, gente. Eu falo para vocês, olha, discorrer e discorridos, olha, palavras repetidas. Por esse motivo, é interessante discorrer a respeito dos aspectos regionalistas apresentados pela mídia, bem como o preconceito que a comunidade negra ainda sofre. Beleza. A priori, os conceitos regionalistas têm sido características marcantes da época. Para ratificar essa ideia, é possível observar o protagonismo ou antagonismo das personagens mineiras ou nordestinas em novelas brasileiras, caracterizadas pelo viés interiorano e sendo a responsável pelo maior pico de audiência. Essas pessoas possuem a incumbência de serem os responsáveis pelo riso, fazendo com que a chacota global seja refletida por uma questão identitária, que muitas vezes não condiz com a realidade. Sendo assim, são atribuídos aos mineiros e nordestinos, principalmente, sotaques e particularidades que destoam da grande maioria, fazendo com que a representação de poucos seja validada pela constância dos muitos que não compartilham de tais atitudes. Por outro lado, observa-se o preconceito advindo de vieses históricos que ainda permeiam na comunidade negra. Isso pode ser observado em vários filmes, séries e novelas que optam por escravizar um negro a um branco. No entanto, Hollywood também tem sido protagonista de exemplos que marcaram esse cenário, apresentando vidas que impactaram a história
como as de Barack Obama, Michael Oher e Coach Carter, que fizeram com que tais ideias pudessem ser superadas e esquecidas. Nesse contexto, faz referência aos negros como grandes heróis que mudaram a vida de tantas outras pessoas e que se tornaram protagonistas incansáveis de um mundo construído a partir de estereótipos históricos. Logo, para que não haja mais essa confusão identitária quanto a estereótipos, faz-se necessário que a mídia, precursora de ideias, enfatize em primeira instância, de novo, ideias. Vou colocar aqui. Os vieses que podem ser criados a partir de determinadas imagens. Isso pode ser feito a partir de novo, ó, isso pode ser feito com... mudar aqui, com a construção de novos conceitos, com personagens protagonistas que sejam conceitos e com personagens protagonistas que sejam contrárias aos vieses identitários conhecidos, para que novos estereótipos possam ser construídos com uma finalidade positiva sobre quem já sofreu o bastante para continuar. Vendo seu fracasso na tela. Show de bola! Gostei. Não ficou, claro, uma redação nota 1000, né? Porque aí eu não sei quantos minutos que eu gastei para fazer esse texto, mas ainda precisaria de alguns retoques. Mas leiam com calma, que eu gostaria que vocês vissem aqui, né? O que eu faço primeiro, o que eu sei. Então, de um lado ideia, de outro lado argumento. As ideias, eu coloco a minha tese e venho construindo dentro do texto dissertativo e argumentativo. Essa conclusão que eu fiz aqui é a conclusão modelo Enem, tá? Então tem, quem vai fazer, quem, o detalhamento do quem, né? Vai fazer o quê, né? Como, ok? E o para quê. Tá? Então, está respondendo aí a todas as 5 perguntas, tá? Quem faz o que, como, para que, o detalhamento, tá, gente? Então, esse é o modelo Enem. Posso fazer isso no concurso militares? Claro que pode, tá? Não precisa ser tão detalhado, mas você pode fazer isso daqui. O que a gente tem que observar? Que o meu texto também, ele está todo com idas e vindas, né? Observe, eu coloco aspectos regionalistas aqui, venho falando sobre eles aqui. Coloco aqui sobre preconceito, falo sobre eles aqui embaixo, né? E aqui eu retomo aqui a questão da confusão identitária que está na minha tese, tá vendo? Então, isso são idas e vindas do meu texto, um texto totalmente conversado entre si, né? Vamos dizer isso entre aspas. E aí um texto ficou legal, gostei, né? Mas poderia fazer melhor, professor? Posso fazer muito melhor. Mas como que eu fiz aqui ao vivo e em pouco tempo, né? A gente quis só mostrar para vocês a estrutura, eu acho que está de bom tamanho. Beleza, galera? Então, compartilhem aí esse vídeo e vejam, comentem o que vocês acharam, o que eu poderia colocar, o que não poderia. Coloquem as ideias de vocês aí para que a gente possa melhorar cada vez mais, tá? Grande abraço, a gente se vê. Tchau, tchau.